Oi, alunos, tudo bom? E aí, como estão ficando esse tempo em casa? Estão respeitando e estudando, né? Claro, é evidente. Então, hoje a gente vai olhar para a sexta aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre hipertensão, tá? Eu acho que todo mundo já deve ter escutado alguém da família ou amigo que tenha hipertensão, tá? Hipertensão, ela é uma doença que não tem cura, tá? Mas ela pode ser tratada e controlada com medicamentos ou por uma prevenção que a gente vai comentar no decorrer do vídeo, tá? Então, o que seria hipertensão? Eu vou te passar um vídeo no final explicando, ilustrando um vídeo que eu peguei pela internet, de Drauzio Varela, e explica muito bem sobre o que é hipertensão. Mas para a gente entender um pouquinho agora, a hipertensão é quando o sangue, ele quando entra no coração, ele precisa de muita força para bombear todos os nossos vasos. E aí o que acontece? Acontece a dilatação da veia, tá? A veia ela começa a se dilatar e ela não tem mais força para poder levar para todos os vasos do nosso coração. Por quê? Nosso sistema circulatório, como ele funciona? Existe uma veia que entra o sangue e a outra por cima que sai, tá? Então, quando você é normal, sem um problema de circulação, suas veias, elas também, elas como fossem comprimem, para também ajudarem ao sangue bombear no seu organismo todo. Já quando você tem pressão arterial, isso elas se dilatam, então ela não faz mais essa força, essa ajuda para ajudar o coração a bombear melhor. Porque aí como ela não faz, o coração ele tá com uma pressão muito forte, para mais forte para bombear esse sangue. Então, é mais ou menos isso que acontece quando um indivíduo está com pressão arterial, tá certo? Hoje no Brasil, por pesquisas que eu encontrei na internet, científicas já comprovadas, hoje de 20 pessoas, ela tem pressão, é hipertensa, tá? Então, hoje muita gente tendo problemas de hipertensão, tá? Então, também foi demonstrado que em cada hora morre até 33 pessoas por hipertensão, não hipertensão só a pressão arterial, mas as consequências que ela vem, tá? Então, vamos lá estudar. O que seria, então, para a gente poder mostrar quais são os fatores de risco para ter uma hipertensão? Se vocês olharem na apostila, tem alguns que eu vou acrescentar até outros, por favor. Tá lá no 1.1, tem dizendo lá, idade, tá? Quando as pessoas elas são mais idosas, elas têm uma facilidade maior de ser hipertensas, tá? Não distinguindo porque hipertensão ela não tem idade, nem sexo, nem classe. Ela pode ser em qualquer pessoa, mas as pessoas com mais idades, elas já têm uma maior probabilidade, tá? Então, alto consumo de sal na dieta, tá? A gente recomenda, como nós farmacêuticas da área de saúde e vocês também como atendentes, é tentar também controlar a quantidade de sal. A gente indicando temperos mais saudáveis, naturais, para poder amenizar a falta do sal em cada comida, tá? Aí tem a obesidade, tá? Hoje, muitos indivíduos que têm, os que são obesos e que precisam fazer aquela cirurgia bariátrica, que eu falo de obesos em terceiro grau, quarto grau, aqueles que têm pressão alta e que não conseguem diminuir de peso e não consegue também diminuir ou nivelar, né, o nível de PA, né, a pressão arterial, eles indicam a cirurgia bariátrica
para poder o que? O coração ele não ter muita força, porque como ele já tem muita pressão por causa da obesidade, então eles tentam diminuir, tirando a obesidade, né, a gordura, para o coração tentar funcionar melhor, tá? Então, a obesidade é uma também dos fatores de risco, tá? Aí vem a ingestão de bebida alcoólica, o fumo, tá? A falta de atividade física. Por quê? Porque a gente, com atividade física, a gente se movimenta, então a circulação, ela é constante, tá? Mas às vezes a gente tem que ter cuidado quando a gente for treinar e verificar se você ouvir alguma sensação de mal-estar, que a gente vai começar a dizer no próximo item, quais são os sintomas que você pode sentir quando sua pressão estiver alta, tá certo? Isso é muito bom a gente saber e orientar, tá? Uma das coisas que anota e não tem é o estresse. Hoje o estresse, na vida do cotidiano da gente, ela é muito estressante, tá? Hoje, na vida do corre-corre de nossas vidas, o estresse é muito constante no ser humano. E isso também é um dos fatores de risco para uma pessoa ser hipertensa, tá? E outro item que não tem na apostila é a genética, tá? Pessoas que têm pais, avós ou tios que chamam-se de heteridade. Ai, eu vou ler. Hereditariedade. Quase não saiu, né? Vamos lá. Então, essas são as pessoas que têm a genética já propícia para ser hipertenso, tá bom? Então, essas são as pessoas de risco que a gente vai indicar como a gente pode prevenir no balcão da farmácia essas pessoas a procurar um médico, tá? Aí eu coloquei algumas coisas que não tem na apostila e, por favor, adicione, tá? Que foram os sintomas. Como a gente pode, nós, como atendentes e como também divulgadores de uma boa saúde, e como nós também, como indivíduo, a gente pode identificar se caso alguém, nós próximos ou nós mesmos, tenha sentido algum desses sintomas, tá bom? Então, anota lá. Sintomas. Dores no peito. 1. 2. Dores de cabeça. 3. Tonturas. 4. Zumbido no ouvido. 5. Fraqueza. 6. Visão embaraçada. É como se tivesse aquelas estrelinhas, né? Na visão, assim. E 7. Sangramento nasal, tá? Esses são os sintomas quando a gente tem o pico da pressão arterial, tá? Então, o que hoje nas publicações, o que seria o topo, o que é favorável, vamos dizer assim, que a gente é aceitável, né, como pressão arterial, e o que não é, né? Então, assim, lá na apostila vocês colocaram lá, como ótima, 12/8 é a pressão, tá? Vocês estão vendo que lá tem assim, ótima, 180 vezes 80, tá? Quando a gente vai ler no aparelho de pressão, a gente escuta o pessoal falando 12/8, né? Mas eu vou explicar aqui com 12/8 é 120 miligramas de mercúrio por 80. 12 vezes 8 miligramas de mercúrio, tá? Aí o que a gente vai, o limite é a 13/85 milímetros de mercúrio. A hipertensão, quando a gente já considera hipertenso, 14/9, tá? Então, esses são, pela Organização Mundial de Saúde, os limites, né, de cada um, que são favoráveis. Tá? Aí eu vim pra cá, aí também abaixo na apostila vem dizendo os estágios, né? Que aí eles já colocaram que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o estágio 1, né? Que é a leve. O estágio 2, que é a moderada, já é de 160 a 100. E estágio 3, que é a grave, acima de 180 por 110, tá? Então, isso é muito
a gente tem, como a gente trabalha com medidores de pressão, a gente tem que saber disso, tá certo? Aí uma coisa que eu não encontrei na apostila, mas isso é uma forma só de educar vocês, mas também de muito interesse. Quem já escutou sobre pressão gestacional ou a pré-eclâmpsia, tá? Ele hoje é muito mais falada, muito mais comum, tá? Mas o que seria essa pressão arterial gestacional, tá? Então, o que foi pesquisado, tirado de livros, para vocês entenderem, são problemas que acontecem durante a gestação, tá? Que acontece, são complicações graves fetais, tá? E maternas. Aí pode ser um ou do outro. Isso pode acarretar mesmo a morte da mãe e do filho. A maioria hoje das pessoas que têm esse problema de pré-eclâmpsia, elas têm as crianças nascem, né? Os fetos nascem prematuros, nascem antes mesmo do tempo. Por quê? Porque lá dentro da barriga Então, quando o feto ele tá dentro ainda da barriga, então ele tem uma pressão muito grande, tá? Da pressão mesmo arterial, é como se fosse uma pressão mesmo forçando a ele sair, tá? Então, por isso que a maioria das crianças, ela nascem prematuras. Normalmente, às vezes com 7, com 6, tá? E se não tiver complicações, né, ainda, entre a mãe e o feto, tá? Então, é uma coisa hoje que nos países desenvolvidos, tá? Ele é muito comum, é uma das causas que ocasiona mortes fetais durante uma gestação, tá? Então, esses tipos de problemas de pressão arterial podem vir já de uma pessoa que já é hipertensa antes da gestação, ou pessoas que podem ocasionar pressão arterial durante a gestação. Então, isso elas já são acompanhadas, né? E são algumas até medicadas durante a gestação para não ter problema, tá certo? Então, a maioria dos tratamentos são medicamentos medicamentosos, né? Tratamento medicamentosos para poder tentar controlar, tá? Aí eu vim e pesquisei como medir essa pressão arterial. Não sei se todos já usaram, tá? Um medidor de pressão, tá? Que eles podem ser através do punho, que é aqueles que a gente vê em algumas farmácias, tá? Ou então os manuais, que eles são colocados aqui no braço, que a maioria de hospitais, eles usam esses, né? Então, ali a gente vai medir a PA e sempre temos que medir no braço esquerdo. Por que do lado esquerdo? Porque ele está do lado do nosso coração. Você nunca vai esquecer qual é o lado do nosso coração, aí você vai lembrar o esquerdo. Então, é o lado da medição da nossa pressão, tá? Sempre vai ser do seu lado esquerdo, tá? Aí, por quê? Porque aqui é onde está saindo diretamente já o sangue, tá? Então, aqui, quando você vê para o lado direito, o direito pode até variar. Por isso que a gente recomenda que seja sempre do braço esquerdo, tá bom? Então, o monitoramento, a gente tem que colocar pessoas que têm já uma herança genética, né? De pais, avós, eles têm que ter uma rotina no consultório médico para poder tentar vistoriar, né, a sua PA periodicamente. Então, o que acontece? Essas pessoas que ainda elas não têm uma estabilidade na pressão, mas sentem alguma desses sintomas, os médicos eles começam a fazer monitoramento através de um exame chamado MAPA. Não sei se vocês já escutaram, mas provavelmente já viram alguém usando um aparelhinho aqui, tá, no braço. E eles monitoram a pressão durante 24 horas. Você tem que fazer rotinas normais durante 24 horas. E esse aparelhinho, ele é assoado, ele incha
periodicamente, no decorrer, às vezes de 1 hora, depois às vezes é meia hora. Eu não sei te dizer muito bem como é o cronograma desse aparelhinho, mas ele sempre fica inchando durante 24 horas, tá certo? E ele vai fazendo uma curva durante esse 1 hora, como é que foi sua pressão, tá? Então, ali o médico, viu, o cardiologista vai ver mais ou menos se você tem indícios de ser uma pessoa hipertensa, tá? Aí eu venho pro tratamento. Hoje, a maioria de medicamentos para hipertensos são os diuréticos, tá? Que não sei se vocês já escutaram, alguém já tomou hidroclorotiazida, tem furosemida, tem alguns outros medicamentos que eles são diuréticos, que ele faz o quê? Ele faz com que o rim trabalhe mais, porque a quantidade de sódio, que é o sal, seja que foi consumido durante o dia, ele seja eliminado durante pelo xixi, né? Pela urina. Então, ele faz com que ele trabalhe ainda mais. Por quê? Porque uma das causas que a hipertensão causa é a insuficiência renal também, né? Que a gente vai ver no próximo no próximo item. E os medicamentos vasodilatadores, que são o quê? Como eu te expliquei, a pressão a pressão arterial, ele faz o quê? Que o medicamento, ele não vai dilatar, a pressão dos vasos, ele não dilata. Então, quando ele dilata, faz a dilatação correta, ele vai diminuir a pressão do sangue durante aquela circulação em todos os seus vasos. Então, aí o que acontece? A pressão automaticamente ela baixa, tá certo? Então, mas isso a gente vai falar no decorrer das nossas aulas, porque existe uma classe de medicamentos tanto para hipertensos, tá? Que ele vai ser vasodilatadores ou diuréticos. A gente vai falar isso melhor em aula, tá certo? A gente vai fazer exercícios, tá? Mas, curiosidade, pesquisem sobre o hidroclorotiazida, tá? Sobre o furosemida, losartana, captopril. São medicamentos mais comuns hoje usados pela hipertensão. Estudem, porque quando a gente voltar vai ter muito exercício e é bom a gente já estar ciente, tá? Então, e aí eu vim falar sobre as causas da hipertensão. Tá aqui escrito no nossa apostila, só para relembrar, tá? No coração pode ter o quê? O infarto agudo no miocárdio, a miocardiopatia e a insuficiência cardíaca. No cérebro pode ter acidente vascular cerebral, que é o AVC, tá? E os rins, a insuficiência renal, que pode vir a provocar a paralisação dos rins, tá? Vai explicar no vídeo mais detalhadamente. A prevenção. Esse quadrozinho aí, ó, que é tratamento nutricional, mas ele é uma prevenção muito boa para quem quer se prevenir antes de chegar ao tratamento medicamentoso, né? Que é o controle do peso, tá? Redução da ingestão de alimentos em sódio. Ó, exemplos, hein? Produtos processados e o pão. E a prática de exercício regularmente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E outro detalhe, todos os medicamentos, a maioria, eles são entregue pelo SUS, tá? Em uma ampla escala, eles são entregues pelo SUS. Espero que vocês tenham gostado. Dê uma lida em todos esses medicamentos que eu citei. E vejam agora o vídeo para poder vocês recapitularem melhor a aula de hoje. Tchau!